nós chegamos até os processos de soldagem, né? A gente já viu tudo aí com relação aos processos de fabricação lá atrás, né? Vocês estudaram em casa a parte de usinagem, correto? Fizeram exercício e nós chegamos aqui até aqui a processo de soldagem, certo? Quem de vocês trabalha, fora o Cleiton, alguém mais trabalha com processo de soldagem? O Sim, Joel trabalha. Douglas também. Douglas trabalha. Joel trabalha também, Joel? Sim. Aí vocês fazem soldagem ou trabalham? Vocês fazem soldagem? Aí conseguia desligar tudo. Eu não entendi. Vocês trabalham com soldagem mesmo, como soldadores, ou vocês trabalham dentro de um Isso. processo? Isso, como soldador. Não, isso. Trabalham com o processo de eletrodo revestido? Sim, Trabalha. É mais Então, todos inox que a gente trabalha. Ah, entendi. Mas é processo de eletrodo revestido. Certo. Correto? é. Vamos lá. Então, nós vamos estar iniciando essa aula contando uma historinha, né, sobre esse processo, que é um dos mais antigos, né, certo? Vocês já fizeram alguma leitura sobre o processo? Ou é a primeira vez que vocês estão abrindo a plataforma? Se vocês viram toda a história desse processo, né? Antigamente era de eletrodo nu, né? Não tinha o revestimento, Isso. certo? Então o eletrodo era sem revestimento e derretia uma alta fusão, né? Dentro da solda. Depois de muito buscar, né? Melhorar o processo, que em 1907, mais ou menos, alguém patenteou o processo de eletrodo revestido, com o eletrodo revestido. E isso melhorou muito, né, a estabilização do arco, né, que até então era complicada, porque tinha todo um controle, tinha que ter um controle maior, né, sobre a amperagem em cima do eletrodo nu, né. Como a gente falou aqui, é um processo muito antigo, né, muito antigo. Mas até hoje ainda, né, a gente até perguntou para vocês aí, até hoje é muito usado, né, esse processo nas caldeirarias, né, fabricação de equipamentos. Só que muitas vezes nós fazemos uma escolha, né? Lembra nas aulas anteriores que a gente falava assim, olha, depende muito onde estamos, né, e o que nós estamos fazendo. Na verdade, o processo de eletrodo revestido no campo é uma das opções favoráveis com relação à mobilidade do próprio processo, né? E de eu chegar onde eu quiser com o porta-eletrodo, né? Certo? Então, no campo é muito usado ainda, né? Mas, por exemplo, em fábrica, a opção ainda é um processo mais produtivo, né? Eu opto por um processo mais produtivo, uma maior posse de fusão. Como exemplo, a gente dá o eletrodo, o processo de arame tubular, né? O arco submerso, que são processos muito usados dentro de fábrica, né? Agora, com relação a esse processo, a esse processo e aos outros processos, nós sabemos que todos são arco elétrico, correto? Correto. Sim. O único processo que nós temos aí que não é arco elétrico é o processo a gás, né? Soldagem a gás. Mas o restante dos processos, todos abrem o arco, né? Todos dependem de abrir o arco. Vocês estão vendo uma imagem aqui, né? Eu vou subir um pouquinho a imagem. Com relação
a um eletrodo sendo fundido numa peça, certo? Eu tenho a poça de fusão, eu tenho a vareta ali bem destacada, né? A alma, né, do eletrodo, certo? Como a gente já falou, é um processo muito antigo, só que é um dos processos que mais, vamos dizer assim, nós nos preocupamos devido ao próprio revestimento, ao eletrodo revestido. Então, nesse processo, o que nos preocupa muito, né, é o consumível de soldagem, correto? Então, quando eu tenho um processo de eletrodo revestido na minha fábrica, né, a minha grande preocupação é tratar bem, conhecer muito, né, os tipos de eletrodos e os tipos de revestimentos que eu tenho, tá? Então, nesse caso aqui, é um processo sem adição de gás externo, correto? Aqui eu tenho o quê? A queima do próprio revestimento que promove ali, em volta da poça de fusão, uma atmosfera protetora. É essa atmosfera protetora, esses fumos, né, que saem da queima ali, é que protegem a poça de fusão, né, da entrada de algumas intempéries aí, como hidrogênio, oxigênio que está no ar. É engraçado que, por mais antigo que seja o processo, ainda tem muita gente ainda que tem muitos profissionais que ainda trabalham errado com esse processo. A gente vê muito por aí o pessoal usando ventilador, né, para se refrescar, os soldadores soldando com o eletrodo revestido e usando o ventilador diretamente na poça de fusão. O interesse principal dele é ele se refrescar, certo? Mas ele se refrescando, ele acaba tirando essa atmosfera protetora e deixando a poça de fusão aberta, né, às intempéries que possam vir, né, com a não proteção. Alguém já teve um exemplo como esse? Teve no dia a dia de campo um, viu alguma coisa parecida com isso que eu falei? Ou passou por alguma situação parecida? Hein, pessoal? Eu passei por uma situação, soldar um tubo no alto lá na refinaria e era muito vento, precisando fazer uma casinha para parar o vento, para poder soldar com TIG e depois eletrodo. Dei uma raiz na TIG e depois com eletrodo, porque o vento não deixava, dava muito poro, assoprava o gás. Sim, é exatamente isso, Douglas. Normalmente, quando a gente tem condições tipo a que você falou, que condições não são favoráveis à soldagem, nós podemos fazer a soldagem, porém, nós temos que preparar a região, né, que a gente está soldando, protegendo, né, fazendo tipo uma estufa, né, em volta, para que não venha nem ventos, né, e nem de repente até chuva aí, né, que de repente já está no campo aí, se é sujeito, né, dependendo do tempo, a uma chuva aí repentina, né, se é pego de surpresa, a peça está quente, tudo ali envolvido, né, com a soldagem está a uma certa temperatura. Então, o ideal é que nós sempre condicionamos a peça, né, para que ela seja soldada com absoluta segurança com relação à solda, né, a qualidade da solda, tá? Então, é uma situação que é muito fácil da gente encontrar até hoje ainda, viu, Douglas? O Cleiton, de situações como essa que você falou. Mas muitos profissionais, na verdade, né, eles não se dão conta, né, de que aquela fumacinha, aquele gás, ele protege, né?
ele acaba tendo como aquele gás, tendo aquele gás como um inimigo, aquele fumo, né, vindo para o rosto dele como algo ali não próprio. Mas, né, como a gente bem falou, é isso que faz, né, é isso que faz uma boa soldabilidade, a proteção, né, dessa queima desse revestimento. Lembrando que a gente está falando aqui de escória, né? Certo? Nós temos aqui, ó, elementos dentro do revestimento. Lembrando vocês também que a alma metálica é um aço efervescente, é um aço comum, né? E é que no revestimento que encontramos os elementos químicos que formam a microestrutura do material, a microestrutura da pós-fusão, tá? Então, por isso que devemos tratar muito bem esse revestimento. Lembrando que se eu tenho alguns elementos, né, no revestimento que fazem a microestrutura desse material, nós lembramos que temos alguns tipos de elementos, cada elemento que está dentro da fabricação desses revestimentos, né, que fazem parte desses revestimentos, nós temos elementos propícios para buscar essa sujeira, né, fazer a limpeza da solda, né? Por isso que nós temos uma formação da escória, tá? A escória nada mais é que a sujeira que sobe à superfície e ela acaba protegendo, né, a poça de fusão, o metal de solda. Muito acontece por aí do pessoal estar soldando, né, e vir alguém por trás, mesmo que a escória não esteja sólida o suficiente, batendo a escória. Isso não pode, não é correto eu fazer isso. Eu deixo a escória se solidificar, né? E ela, normalmente, ela salta, né? Ela salta sozinha, sem precisar eu ficar batendo com o picão ou com a talhadeira, tá? Lembrando que tudo faz parte, né, da proteção, né, da proteção dessa poça de fusão, tá? Então, o quanto a gente protege seguindo os procedimentos normais, né, que são corretos, nós vamos ter uma boa soldabilidade e nós vamos conseguir aí depois um metal de solda com boa qualidade de solda, internamente com uma boa resistência. Vamos ter aí um material realmente sem qualquer descontinuidade, né? Sem qualquer defeito no solda, tá? Então, nós quando achamos, quando detectamos descontinuidade de soldas, principalmente com relação a esse processo de eletrodo revestido, nós colocamos a responsabilidade sobre o soldador, tá? Então, o que acontece na poça de fusão, né? 99,9% é falta de inabilidade do soldador. São coisas provocadas por ele durante a soldagem. Lembramos que é um processo manual. Alguém viu algum processo de eletrodo revestido semiautomático? Não. Não temos, né? Eu nunca vi também, não. Sim, é um processo totalmente manual. Manual, tá? Então, eu não tenho como colocar ali na mão do soldador, no braço do soldador, né? Algo controlando a velocidade. É ele que faz esse controle, é o próprio soldador, né? Que faz esse controle. A distância ali, eu não tenho como
fazer algo automático para controlar essa distância, é o próprio soldador que controla essa distância, que nós chamamos de stick out, né? Essa altura, né? Entre a solda, entre o corpo de solda, o corpo metálico e o eletrodo, né? Então, tudo, na verdade, quem controla é o soldador. Então, se acontece algo na poça de fusão, a culpa é dele. Correto? Correto. Tá? Correto. Então, nesse caso, especificamente, né, nós temos uma alma metálica, ela deve ser protegida, a alma do eletrodo, tá? Certo? Deve ser protegida tanto a ponta do pega como a ponta que abre o arco, certo? Então, eu devo estar colocando esse material assim que chegar na minha fábrica ou, de repente, no campo, em um local adequado, certo? Coloco num lugar adequado, que eu chamo esse lugar de estufa de armazenagem. Então, sempre quando eu estou recebendo qualquer consumível de soldagem, né, a primeira coisa que nós fazemos é colocá-los num lugar adequado. O que é um lugar adequado para vocês? O que vocês acham que é um lugar adequado? Uma estufa, um cochicho. É isso aí, tá? Então, eu tenho um lugar adequado, certo? Que é uma estufa. E essa estufa, eu chamo ela de estufa de armazenagem, tá? É nela que eu vou estar colocando não só o eletrodo, mas todos os consumíveis de soldagem. Arame, vareta, fluxo do Arquimedes, o próprio eletrodo, certo? A vareta da TIG. Então, tudo eu condiciono num local só. Beleza? Eu estou procurando, mudou o sistema da minha telinha aqui, eu estou procurando onde que eu pego a caneta. Mudou totalmente a tela aqui e eu estou um pouquinho perdido com relação a isso. Só um minutinho aí que já... Achei. Vamos lá. Então, a minha grande preocupação, nesse caso, né, que eu estou falando de um consumível de soldagem, é tratar bem. Então, eu vou dar 4 exemplos aqui de tipos de eletrodos, que com certeza vocês já devem ter soldado ou, de repente, acompanhado alguma soldagem. Vocês vão ver que tem desses caras que eu estou escrevendo aqui, desses consumíveis aqui, é muito comum eu encontrar em certos lugares. E isso estou falando dos que eu vou escrever aqui. Então, é muito comum eu pegar esses eletrodos e encontrar eles no dia a dia. Vocês já fizeram alguma soldagem com algum desses eletrodos aqui? Eu estou procurando agora. 6010 ou 6013? 6010, 6013. Isso. Agora me fala uma coisa.
Vocês sabem qual que é o consumível? Qual que é o revestimento deles? Você fala que é para carbono? Não. Nesse caso, são todos para aço carbono. Tá? Fala a composição química. Isso, composição química. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho também. Estou procurando aqui um exemplo de um revestimento ácido. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Depois a gente confere lá na tabela, tá? Então, gente, ó, eu tenho aqui, ó, 4 tipos de eletrodos. Todos eles, vocês tiveram naquela aula que eu falei sobre a AWS, não foi? Não. Sobre especificação e classificação? Nós tivemos essa aula, né? Lembra que eu comentei que a AWS, ela que faz toda a regência sobre especificação e classificação de consumível e soldagem? Certo? Então, esses 4 consumíveis e soldagem, eles são da especificação AWS AWS A5.1. Ou seja, quando a gente fala em especificação, né, nós sabemos que estamos falando de uma especificação que ela rege o tipo de consumíveis, né, a família de consumíveis usado em soldagem de aços carbonos, né, com eletrodo manual, certo? Corta para mim o som, por favor. Então, nós sabemos que esses 4 eletrodos que eu dei como exemplo aqui, eles são da mesma especificação, ou seja, soldam, né, aços carbonos, tá? Com um processo manual, que é, no caso, o nosso processo de eletrodo revestido, certo? As classificações é que mudam, tá? Então, eu tenho o E6010, que é um revestimento celulósico, tá? Então, nesse caso aqui, muito usado esse eletrodo ainda até hoje em algumas áreas, porque ele tem uma ótima penetração. Ele, para soldar a raiz, não tem igual. É o melhor eletrodo que nós temos para se fazer uma raiz, certo? Esse eletrodo, devido à sua característica de ser um eletrodo celulósico, ele abre o arco, só para vocês terem uma ideia, até em regiões úmidas. Se eu tiver uma lâmina de água, né, eu consigo ainda abrir arco com o 6010. Ele acaba expulsando a água e soldando, tá? É muito usado normalmente para fazer raiz. Então, o primeiro passo nós chamamos que é raiz. O pessoal usa o celulósico, que é o 6010, muito antigamente conhecido como 5P, né? Certo? É um revestimento vermelho. Você já soldou, Cleiton?
Já, 5P usei para dar raiz. Isso. A usina até hoje usa, né? Tá? Usa. No gasoduto, é comum, que agora no gasoduto a tecnologia está chegando lá, então estão colocando alguns processos semi-automáticos, né, no gasoduto. Mas é comum eu encontrar o processo de eletrodo em gasodutos. Né? Gasodutos, se alguém não se lembra, é aquele segmento em que eu coloco uma tubulação para transportar petróleo, gasolina, álcool, né? E muitas vezes esse processo, essas tubulações, elas passam por meio de mata, né? De lagos, né? Atravessam montanhas, morros, né? Então, ou seja, no campo, devido à sua característica, né, de celulósica, né, do revestimento, então é um processo que, se eu não tiver umidade no revestimento, eu posso soldar tranquilamente, né? Eu posso pegar o eletrodo, colocar no cochicho ali para não evitar de pegar umidade, e já posso aplicar no campo, né? No caso do 6013, quem é serralheiro, né? É bom para serralheiro mesmo só. É isso. Esse eletrodo é o eletrodo conhecido por todos os serralheiros, certo? Ele tem um revestimento que nós chamamos de rutílico, certo? Esse revestimento dele também tem características de só eu deixar ele protegido, né? Deixa ele protegido lá, sem umidade, né? Numa estufa de armazenagem, né? Tanto 6010 como 6013. Basta eu pegar os dois, né? Da estufa de armazenagem, eu posso estar soldando com eles. Normal. Não tem um tratamento especial no revestimento, né? Como exige esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele exige um tratamento especial, tá? Esse eletrodo é o que nós encontramos normalmente em equipamentos, em soldagem de equipamentos, tubulações, né? Certo? Isso. O 7018, né? E o 7018, eu tenho um tipo de revestimento que eu chamo de revestimento básico. Gente, cada um desses revestimentos, eles têm composições, né, elementos químicos, né, que compõem cada um deles e que favorecem a certas situações, né? É o caso do celulose, né, que os componentes dele ali, os elementos químicos dele ali, favorecem a soldar em umidade, por exemplo, uma peça úmida, né? Certo? Não é comum, viu? Não é comum. Mas se eu precisar, por exemplo, ele abre arco ali tranquilamente. O 6013 é aquele cara também que tem característica, né? Tem alguns elementos químicos ali que dão a característica para ele simplesmente também pegar também da prateleira, igual o serralheiro faz, e já aplicar no solo. Porém, né, como a gente falou, o 6010 tem uma penetração maravilhosa, então, ou seja, não tem igual para ele, porém o 6013 não tem essa característica de penetração, tá? Não tem. Então, normalmente vocês vão ver esse tipo de consumível soldando chapas finas, tá? Devido à falta de penetração dele. Ele não tem uma boa penetração, tá? Então, por isso que é muito, não é que é fácil soldar um metalão, né? Não sei se Mas alguém até já para tentou. soldar com ele, você vai dar um ponto com ele, ele gruda de um lado, gruda do outro, não gruda. 6013. Tá? Sim, devido à característica dele de não ser um eletrodo com boa penetração, certo?
O 7024 não está muito longe dele também, não. Sim, sim. Mas a característica do 7024 é outra também. É ruim também. Tá? É outra. Tá? Então, é por isso que a gente está dando exemplo aqui. Então, lembrando sempre o quê? Que todos fazem o quê? Estão na mesma família do AWS, da especificação AWS A5.1, certo? Todos eles soldam aços carbonos, tá? Ok? Porém, cada um tem um tipo de revestimento apropriado para uma determinada situação ou uma determinada soldagem. Então, o 6013, eu posso soldar estruturas metálicas com ele? Posso, mas a característica dele não tem penetração. Então, vocês já sabem que, né, aquela solda ali, ela não tem uma boa penetração. Então, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de soldar uma estrutura que, de repente, eu vou necessitar de um certo limite de resistência, que esse eletrodo, no caso, não pode ser usado. Quanto ao 7018, gente, é o mais comum você ver na indústria. É o mais comum. Porém, esse cara, como ele tem um revestimento básico, né? Eu coloquei básico, esquece que é básico, né? Tá? Então, como ele tem um revestimento básico, então ele necessita de um tratamento térmico, tá? Então, o 7018, antes de qualquer soldagem que eu faça, eu preciso fazer um tratamento térmico no revestimento. O que é um tratamento térmico? É condicionar ele dentro de uma estufa, né, a 250 a 300 graus, depende do fabricante, certo? Por 2 horas, 2 horas e meia também, tudo isso é receita do fabricante ou da própria norma, né? A norma te dá um caminho e o fabricante, muitas vezes, ele te dá esse mesmo caminho ou te dá até um caminho mais rápido. Porém, até hoje, nós somos obrigados, né, para ter uma boa soldabilidade, certo? E uma garantia de que essa solda vai ser uma solda perfeita, sem qualquer descontinuidade, e vai garantir, né, a característica de resistência dessa solda, eu preciso fazer esse tratamento térmico. Ou seja, antes de fazer a minha soldagem, eu devo tratar termicamente desse consumível, que eu tenho revestimento básico. Tá? Então, todos, não é só o 7018, toda a família de revestimento básico, né, que tem revestimento básico, os componentes ali, químico ali, que necessitam de um tratamento. Então, infelizmente, é muito comum em oficinas, em caldeirarias pequenas, né, o pessoal não fazer esse tratamento, infelizmente, tá? Mas o revestimento exige um tratamento. O que é um tratamento térmico, gente? Deixar dentro de uma estufa a 300 graus, 250 a 300 graus, 2 horas, certo? Baixar depois essa estufa, que eu chamo ela de ressecagem, a gente chama de estufa de ressecagem, ou seja, eu vou fazer um tratamento térmico do eletrodo 7018, eu vou fazer primeiro, colocar-o dentro de uma estufa de ressecagem, né, a 250 a 300 graus, 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, depende muito do fabricante, certo? E vou, depois de cumprir esse tempo, reduzir essa estufa para 150 graus.
que nós chamamos de a aplicação de manutenção, ou seja, nós podemos trocar a estufa, podemos tirar da ressecagem, a estufa ressecagem, e passar para uma estufa de manutenção, deixando a 150 graus Celsius, certo? Aí sim eu posso estar soldando com esse consumível, somente nessas condições, tá? Existe, a tecnologia está avançando, não estão? Não estão? Sim. Hoje você Sim. você encontra, para vocês terem ideia, no 6013, vocês antigamente era um eletrodinho amarelinho, que tudo era muito conhecido. Hoje tem de tudo quanto é cor, né? Certo? Tá? Então, por exemplo, do 7018, eu também, nós já trabalhamos com um aqui na escola, que ele é o revestimento básico, porém, ele não precisava passar por esse tratamento. Então, ou seja, alguém, né, um fabricante, colocou um componente lá dentro, componente químico, né, manteve a característica de revestimento básico, porém, esse elemento não necessita de tratamento térmico, certo? Porém, eu não sei, né, ainda se ele foi homologado aqui no Brasil. Ele é importado, é um eletrodo importado. Mas, por enquanto, né, esse 7018, ele necessita de tratamento térmico, ok? Tá? Ok. Então, nós temos quantas estufas? Primeira, armazenagem, correto? Correto. Isso. É isso? Isso. A segunda seria o quê? Ressecagem, é isso? Certo. E a terceira? E a terceira? Estufa de quê? Manutenção? É isso aí. E a quarta? E a quarta estufa? Hein? É uma Não quarta. sei não. Aqui o soldador usa no ladinho dele. Cochicho? Sim. A estufa portátil, né? Que nós chamamos de cochicho. Nessa brincadeira, eu acredito assim, se eu estou numa empresa, eu estou com esses 4 consumíveis, eu não deixaria de usar a quarta estufa, mesmo sem necessidade, por exemplo, de tratar o celulósico, né? E o rotílico, e também o ácido. Então, vamos lá. Depois a gente vê certinho, tá? Eu estava buscando a tabela aqui, eu não consegui encontrar agora, tá? Mas a gente confirma depois se o 24 é ácido. Mas tem, como foi você, Douglas. Douglas que falou, tá? Então tem uma tabela em que eu tenho todos os tipos de revestimento, né? E as características deles está sempre aqui, né? No final, né? Isso. Tá? No final, tá? Então, a característica do revestimento está no final, ok? Então, normalmente, gente, independente de ser
somente o 7018, que eu uso um tratamento térmico, uso todas as estufas, eu normalmente eu prefiro usar o cochicho, né, que é a estufa portátil, para todos, tá? Ok? Então, a diferença é que os revestimentos que não precisam de tratamento, eles saem da armazenagem e já vai direto para o cochicho, né? E o básico, ele passa por todas essas etapas aqui, das estufas. Tranquilos? Ok. Tá? Então, depois a gente confere aí com relação ao astro. Beleza? Agora, vamos subir um pouquinho. Eu ainda estou apanhando ainda na caneta aqui, viu, gente? Estou apanhando na caneta aqui. Vamos lá. O que nós podemos falar mais sobre o processo de eletrodo revestido? O que vocês poderiam nos ajudar aqui? Com relação às posições de soldagem, posso soldar em todas as posições? Não, depende. Depende do eletrodo. Depende do consumível, né? Isso. Então, a característica do consumível, ele me indica também posição de soldagem, correto? Correto. Porém, quando a gente fala sobre o processo em si, sim, né? É. Quando a gente fala do processo, todas as posições. Quando a gente fala assim, peraí, determinado consumível vou soldar? Não, tem que verificar, né? Certo? Se ele tem a especificação certa para soldar na determinada posição. No caso aí, a gente vai ver mais tarde, certo? Acho que vai ver em sequência, se não me engano, tá? Vamos lá. Então, pelo processo, eu posso soldar em todas as posições, certo? Quando a gente tem um processo de eletrodo revestido, também é muito preocupante. Antigamente, a gente tinha muitas máquinas, né, de soldagem, né, antigas, Bambose, Prodelec, né, e que algumas a gente tinha uma certa dificuldade para soldar. Hoje as coisas mudaram muito com a tecnologia, né? Hoje nós chamamos de inversora, né? É isso? Isso. Hoje nós temos as inversoras que elas podem soldar tanto no processo de eletrodo revestido, né? Como no processo TIG. É isso? Isso. Com as inversoras deu uma certa estabilidade para o arco, né? A corrente elétrica ela vem mais suave, né? A impressão que a gente tem parece que ela vem mais suave o porta-eletrodo, né? É Certo? porque hoje pode trocar os cabos, né? Sempre pôde trocar os cabos, tá? Mas Hoje tem ela uns tá que mais não, né? pequena, tá mais moderna. Você Sim, carrega ela na mala e vai onde você quer com ela. sim. Hoje você Tem que consegue. ficar puxando dois para carregar uma bombosa daquela lá. Mudou muito. Isso. Hoje tá uma maravilha. Hoje, como o Cleito falou aí, eu pego na mão, né? Subo
até o local do trabalho, se tiver onde eu colocar o cabo elétrico, né? Onde eu ligar a máquina, tranquilo. Como ele Eu falou, consigo subir com ela a qualquer lugar, até em altura, vou levar ela, porque é leve, né? sim, muito leve. E também, conforme as mudanças que teve internamente, você pode ver que melhorou a estabilidade, né, da solda, né? Mudou muito, até para Mudou derreter ficou bastante. melhor. Isso, tá? Então, essas características, para nós, né, com certeza foi o lado bom da coisa, né? Certo? Mas independente de ser aquelas máquinas antigas ou ser as novas, né, o que nós, como estamos sempre à frente, né, estamos muitas vezes acompanhando o processo, tal, nós, como técnicos e inspetores de soldagem, né, a nossa preocupação, né, é conhecer certinho, né, desenhar uma máquina mais ou menos aqui, né, sabendo que a gente tem aqui uma entrada de corrente alternada, certo? Que é a corrente que vem do poste. Essa corrente, ela oscila, né? Certo? Isso. Ela oscila. E eu tenho um retificador interno na máquina que eu transformo numa corrente contínua, certo? Então aqui dentro eu tenho um retificador, chega alternada e aqui eu transformo ela numa corrente contínua. Normalmente, o eletrodo é soldado no polo positivo, tá? Foi o Douglas que falou, né? Que inverte os cabos, é isso? Isso, dá Quem para falou? inverter, né? Isso. Foi eu mesmo. Então, ó, sempre houve essa inversão, viu, o Douglas? Ah, sim. Eu achei que não. Sempre. Não, sempre houve essa inversão. Então, lembra que você falou da posição de soldagem? Uhum. Sim. O que vai definir se eu posso ou não soldar um eletrodo na corrente negativa? O próprio eletrodo ele te O indica próprio pela numeração. eletrodo. O próprio eletrodo. Então, aqueles dois dígitos finais, né? Isso. Ele indica se eu posso soldar em corrente contínua CC+, ou corrente Corrente contínua negativa. CC-, ok? Então, sempre houve isso. Só que, como a gente estava falando, antigamente era bem mais complicado. São máquinas mais robustas, né? Em que não davam uma estabilidade do arco tão boa hoje como as tecnologias de hoje, tá? Mas sempre houve isso. Sempre eu consegui fazer soldagem também com corrente negativa. Bastava usar simplesmente o consumível adequado, o eletrodo adequado, tá? Então, Ok. o que é importante para vocês é o seguinte, vocês como técnicos, aqui eu tenho CA, né? E aqui eu tenho Corrente contínua. Corrente contínua, tá? Ok? Ok? Então, aqui eu tenho CC CC. mais, né? E quando eu inverto os cabos, né? CC menos. menos, tá? Ok? Lembrando que nós temos umas terminologias técnicas, né? Certo? Então, nós chamamos polaridade direta, CC menos, e polaridade inversa, CC mais. Todos os processos de soldagem, independente de hoje, nós estamos falando exclusivamente do processo de eletrodo revestido, todos os processos, menos a TIG, né, soldo com CC
mais. Mais. Ok? Então, MIG-MAG, arame tubular, arco submerso, né? Eletrodo revestido, todos eles soldam com CC mais. Somente a TIG que eu soldo com CC menos. Tá? Ok? A nossa preocupação quando nós usamos um processo manual como esse é verificar se a máquina está perfeita, né? Se ela atende o que está no mostrador, certo? Se o mostrador lá está dizendo que está soldando com 110 amperes, né? Eu tenho que também ter 110 amperes também no porta-eletrodo, certo? Também aqui, ó, eu tenho que ter 110 amperes, tá? Então, normalmente, eu me preocupo muito com esse cara aqui. Então, se é uma máquina muito antiga, né? Ela pode promover uma descalibração, ou seja, uma normalidade no que mostra e no que funde lá na frente, com o porta-eletrodo. Então, chega aqui uma certa corrente, né? Aqui sai uma certa corrente, que eu acho que é 110 amperes, e não é 110 amperes. Ou pode ser mais ou menos. Então, eu devo sempre manter a máquina de solda calibrada ou aferida. Claudomiro, e como que eu Pode falar. verifico se não está chegando o que está colocado na máquina no porta-eletrodo? Ó, normalmente, o Joel, né? Leandro, desculpa. Estou sem a tabelinha aqui, Leandro. Leandro, é o seguinte, quando nós agimos tanto no campo como na fábrica, nós, eu estou falando técnicos de soldagem ou inspetores de soldagem, normalmente é uma das funções nossas, tá? Ou seja, pegarmos um instrumento, né, um amperímetro voltímetro, né, e fazermos essa calibração, tá? Então, normalmente é função nossa. Tanto calibrarmos, colocarmos um volt amperímetro para verificar a voltagem, como a amperagem se está de acordo, né, com o que mostra aqui. Eu coloco o amperímetro voltímetro aqui e meço aqui 1 metro antes do porta-eletrodo, tá? Mas, Normalmente Claudemiro, atrás do soldador. Oi? Claudemiro, aí, esse caso aí, a metrologia já deixa ferido, colocado um selo, tempo de calibração que é validado para isso, não é? Não. Normalmente, eu não vi até hoje, tá? A metrologia se envolvendo nisso. Tipo assim, é mais isso aí, na fábrica mesmo que eu vejo aí, as máquinas, ela tem um tempo que a gente fica com ela direta, aí ela fica, vamos botar 6 meses ela tem que levar para aferir, para calibrar. Aí depois Então, ela mas volta olha, para cá. você trabalhou na IESA, não trabalhou? Ou Também, trabalha ainda, né? trabalho. Lá não tinha esse processo. Não, Quem faz, toda a vida assim foi. Ela tem um selo lá de calibração colocado na máquina. então, mas esse selo normalmente é alguém voltado, ou técnico de soldagem que fazia isso, né? Não era a própria metrologia, sempre tinha um técnico envolvido no meio. Isso que eu estou falando para você. Ah, sim, claro. Entendeu? Não era o pessoal da metrologia, eram os técnicos de soldagem, no caso da IESA lá, quem que era? O Bosco, né? E o outro lá, que eles faziam essa metrologia, entendeu, gente? Tá? Mesmo a IESA tendo um laboratório de calibração lá, quem fazia essas medidas eram os técnicos de soldagem. Tá? Eles que se envolviam. Então, o laboratório de metrologia muitas vezes se envolve com instrumentos.
né? Paquímetro, Prena e outros mais delicados. E essa parte ele deixa para nós técnicos fazermos em campo. Então, se eu vou fazer uma calibração, eu tenho que ter também o instrumento que eu vou usar, vou fazer uso calibrado. Aí sim vem da metrologia. Então, tem que ter um amperímetro voltímetro aqui, né? Calibrado, certo? E aqui também o volt amperímetro aqui que eu vou colocar aqui para medir também a tensão, né? Certo? Claudomiro. Não, Claudomiro, pode falar. eu tenho uma dúvida. Você falou do. O Cleito comentou né, dos instrumentos que fazem essa medição do voltímetro e amperímetro, eles estarem com certificado, tá dentro Isso né, sim. da validade de certificação. Certo. A minha dúvida é assim: todo tipo de solda, todo processo, ele tem que ter essa calibração, ele tem que ter essa inspeção, ou são para algumas soldas especiais, né? A minha dúvida é essa. Olha, eu sinceramente, eu não gosto de separar as coisas, certo? Eu não gosto de separar as coisas. Então, se eu vou falar para eu vou falar para você assim, olha, se eu tiver uma serralheria, você acha que eu acredito que o serralheiro ele não vai estar se importando. O negócio dele é dar um ponto ou fazer uma soldinha ali, certo? Mas quando nós falamos no segmento industrial, onde nós estamos fabricando, né? Tanques, pontes rolantes, né? Estruturas metálicas, vasos de pressão. Olha, não podemos fugir à regra, tá? Eu não vou cobrar do serralheiro, mas em todos esses segmentos, né? Esses caldeirados que nós fabricamos, tem que ter calibração. Eu tenho que garantir que aquela solda que eu coloquei ali, né, realmente está na amperagem correta, está com a corrente correta. Lembrando sempre o seguinte: tudo nós fazemos em cima de uma receita de bolo. Lembra que eu comentei com vocês isso? Lembra? Nós chamamos de EPS, Especificação de Procedimento de Soldagem. De soldagem. É uma receita, certo? Então, nessa receita, eu vou até abrir aqui para vocês. Nessa receita, eu tenho que ter uma tabela, né, De amperagem. de amperagem e voltagem, tá? Isso. Então, a máquina ela deve estar aferida, né, para que tanto a corrente como a tensão se conversem, né? Eu vou ajustar a corrente, porém a tensão tem que estar diretamente proporcional, né? Se ambas estão desproporcionais, é porque alguma coisa está acontecendo dentro da máquina ali, ou seja, a máquina não está normal, correto? Tá? Então, é importante que a gente... Oi. Aconteceu comigo na máquina de soldar de mag. Às vezes você está soldando com ela, aí eu sinto que ela tá fraca e, de repente, no finalzinho da solda, ela começa a ficar forte, entendeu? Aí você vai ver, você começa com 220, aí você vai ver, ela tá 180. Isso daí pode ser um problema de manutenção? Sim, sim. É o que a gente acabou de falar agora. Entendeu? Entendeu? É o que a gente proporcional, né? Sim, tá? Então, quando acontece isso, é porque a sua máquina
está sem calibração. Ah, entendeu. Porque já levaram para arrumar Vocês estão- e ela foi e voltou com o mesmo problema. Então, a pessoa, ou ela não arrumou, certo? Entendeu? Ela não arrumou. Eu troquei de tela, vocês conseguiram ver aí? Sim. Sim. Ah, então, aqui eu tenho a IPS, né? Como eu trabalhei na IESA, eu tive acesso a essa documentação. Essa documentação não é nenhuma, nem um documento de segredo, né? É um De eletrodo documento de soldagem. revestido. Isso, de eletrodo revestido. Justamente isso, tá? Então, ó, aqui, esse documento eu chamo de uma receita de bolo para fazer uma determinada soldagem, certo? Aqui eu tenho, né? Opa, peraí. Eu tenho, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho todos As os normas. parâmetros, né? Eu tenho todos os parâmetros para fazer uma soldagem, tá? Eu acabei pagando ali, depois só tem que voltar e voltar o documento. Então, para não voltar o documento, né? Então, eu tenho um procedimento, nesse caso da IESA, eu tenho o número aqui dessa receita, a data que ela foi gerada aqui, tá vendo aqui, ó? Tá? Em 2004, certo? Quando eu tenho uma especificação de procedimento de soldagem, gente, não sofre revisão. Entendeu? Esse documento não sofre revisão. Ou seja, se ele foi feito em 2004, ele é válido até hoje, em 2020. Estão me entendendo? O que que eu faço quando eu preciso fazer alterações numa receita? Eu faço uma nova receita. Estão me entendendo? Então, se eu faço uma nova receita, eu tenho essas variáveis aqui, ó. O metal de base vai mudar, não vai mudar? Sim. Então, eu preciso de uma outra receita. Se o consumível for mudar, ó, eu preciso de outra receita. Então, eu vou fazer uma nova IPS. Eu não vou revisar essa. Então não se revisa EPS. Não. Isso é a norma diz isso. Se faz uma nova. Entendeu, gente? Porque eu vou ter uma nova receita. Por quê? Porque o metal de base vai mudar ou o metal de adição. Nós chamamos isso de variáveis essenciais. Quando variáveis essenciais mudam num EPS, né, nós fazemos uma nova EPS. Por isso que eu falo para vocês. Oi. Exemplo, eu entendi essa parte. Mas se alguma informação que não seja um desses dois, metal de base ou metal de adição, ela mudar, tem que gerar uma nova ou não? Não. Vou dar um exemplo, a faixa de espessura. Não. E amperagem. Não. Tem variáveis que nós chamamos de variáveis essenciais. E tem variáveis que não são essenciais. Aí sim não altera. Entendi. Entendeu? Então não altera. Antigamente era muito comum amarrar até a marca do consumível. Hoje não. Hoje está abrangente. Tá? Hoje é abrangente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se é uma receita, eu devo seguir a receita, não devo? Não, sim. Sim. Correto? Então, aqui, ó, observem que a gente vai falar isso lá na frente, certo? Mas aqui, ó, eu tenho o quê? O metal de base, certo? Ó, isso aqui, ó, essa informação, ela vem da norma ASME 9, certo? Observe que eu tenho aqui QW43,
É o requisito da ASME 9, QW403, onde eu encontro todos os consumíveis, todos os tipos de metais de base. Tá? Então, eu tenho ali como consultar vários tipos. O que eu chamo de metal de base? Eu chamo aqui, apelido aqui pela norma, de P-number. Quando eu estou falando sobre um determinado material, né? Como são muitos materiais que existem, a norma ela separou por famílias, né? Famílias de P4, P1, P11, P22. Então, nessas famílias, eu encontro ali vários e vários tipos de metais de base, mas são classificados dentro de uma certa família. Estão me entendendo, gente? Sim. Tá? Então, se eu mudo o metal de base, então eu tenho que gerar outra receita. Na mesma proporção, o metal de adição. Tá? Se eu mudo, eu mudo normalmente esse carinha aqui, que é a especificação, e normalmente eu mudo o quê? A classificação. Tá? Quando nós falamos também de metal de adição, nós também temos as famílias. Nesse caso do eletrodo revestido, é F-number 4. Certo? No caso, se eu mudar, nesse caso aqui, é aço carbono, correto? Correto, gente? Correto. O E7018 é só da aço carbono. Certo? Sem entendimento. Tá? Se eu mudar para inox, vai mudar o F. É muito comum aí, acho que o Cleito deve lembrar. É muito comum você a gente for em obra, assim, tá em obra, algo parecido assim, que o pessoal, os soldadores se conversam, né, entre eles, né, muitos até se gabando da qualificação, né, eu sou F4, eu sou F4 e F6, outro, não, eu sou F5, tá? Então, esses soldadores, eles ligam uma coisa com a outra, eles sabem o que eles são, o que eles podem soldar, ok? Então, quando eles estão falando desse tipo de situação, né? Eles estão falando do metal de adição. O que eles podem soldar? Qual que é a família? Tá? No caso, F4 é toda a família de aço carbono. F5, toda a família de inox, eletrodo. F6 já abrange tanto eletrodo, tanto a vareta como arame. Tá? Agora nós temos outro carinha aqui, ó, que tem a ver com o quê? O A-number. Já tem a ver com a parte química, composição química, parte metalúrgica da coisa. Tá? Então, a norma ela foi se ajustando para poder conseguir se situar com as informações de um monte de consumíveis, um monte de metais de base, né? A fabricação no mundo de vários metais de base. Então, ela foi separando, né? Para conseguir conseguir um maior conhecimento, tá? Separar, vamos dizer, as coisas, né? As informações. Aqui embaixo, observem que a receita é completa, não é completa? Ó, eu tenho aqui, ó, falando se esse material vai sofrer pré-aquecimento. Vai. Né? Nesse caso aqui, está falando que sim. No mínimo, né? Tá? Então, quando a gente fala de pré-aquecimento, né? Nós estamos
nós estamos falando que, no mínimo, ou seja, é maior ou igual a 150. Tá? Quando nós falamos de pré-aquecimento. Observe que aqui eu também tenho controle de interpasse. Então, esse aço aqui não é um aço comum, o P4. Estão me entendendo? Sim. Não é um Sim. aço comum. Quando tem pré-aquecimento, É um material mais duro, né? é um material de liga, né? Isso. Certo? Então, ou é um ácido de carbono, ou pode, eu não sei, eu vou ter que pesquisar qual que é esse ácido. Porém, ele pode ser um médio carbono, né? Ou pode ser um material de liga, tá? Então, normalmente, quando envolve, né? Ou envolve, ó, controle, interpasse, né? E pré-aquecimento, significa que o material não é um ácido de carbono comum, certo? Lembra que a gente já comentou lá? Tem baixo carbono, médio carbono, alto carbono, aço liga de baixa liga, média liga e alta liga. Então, tudo depende da receita, certo? Observem Certo. que eu tenho também informações aqui, ó, sobre o tratamento térmico. Então, olha, está falando que esse aço aqui tem tratamento térmico. Essa soldagem aqui, né, desse tipo de aço tem tratamento térmico. Então, soldou o equipamento, vai para dentro do forno. De quanto? 690 a 710 graus. Né? Quantas horas? Depende, né, a espessura. Está falando aqui, ó. 1 hora. Ó, 1 hora para cada 1 polegada. Então, se for 2 polegadas, 2 horas. Correto? Se fosse um processo com gás de proteção, né? Teria informação aqui. Aqui também tem as características elétricas, ó. Então, quando a gente fala que um EPS é uma receita de bolo, tem todas as informações, contém todas as informações. Ô, professor, Pode falar. você falou que um EPS não tem uma revisão, certo? Uhum. E se caso na EPS as amperagens não bate, não, é muito baixa pelo que ele mostra no EPS, como que faz? Veja bem, eu não faço um EPS simplesmente chutando lá amperagem. Igual nos eletrodos aqui que eu estou vendo. As amperagens tá de 60 a 110. Aí eu acredito que dá para soldar assim. Mas e num EPS que está de 60 a 70, de 325? Não tem nem como. Aí não existe, né? Eu acho que quem fez Então, chutou o balde. Então o EPS está errado. É lógico que EPS, na verdade, quem assinou esse EPS tem que rasgar o diploma. Eu acho que foi isso que o Leandro estava tentando comentar. Tá? Entendeu? Então, ó, normalmente, pessoal, ó, normalmente, ó, quem assina aqui, ó, esse aqui, no caso aqui, na época, o Silvio era nível 1 ainda, né? É tão antiga. Ó, esse cara aqui, ó, que vai mandar para esse aqui, que é o nível 1, as informações para ele fazer no campo. Para ele gerar IPS. Então, normalmente, o nível 2, soldagem, é um cara que tem todo o conhecimento da norma. Tá? É difícil encontrar um EPS, né, que a amperagem não bata. Mas primeiro, por quê? Foi feito um corpo de prova. certo, concordo. Correto? Eu fiz muito Então, isso aí, os caras acompanhando. sim. Mas, Você Claudomiro?
Mas, infelizmente, onde a gente trabalha, se eu não me engano, tem alguns da EPS que as amperagens não batem, não tem nem como soldar, falar a verdade. Então, ó, você pode ter certeza que esse carinha aqui, ó, não sei quem está atrás da sua EPS, ele tirou o certificado dele com nível 2 à distância. Então, mas o que me intriga, Claudomiro, é nesse caso que o Douglas está falando, é que muita das EPS foi feito por um cara que manjava muito de solda. O engenheiro antigo que a gente tinha lá. Era o seu Hamilton Ambrosio, ele até faleceu já tem um tempo já. E isso me intriga um pouco, assim, sabe? Ou não era seguido lá atrás, ou não tinha. Na verdade, o que acontece muito aqui, apesar de Araraquara ser. Aliás, Araraquara não. Vamos cortar o som aí. Corta o microfone, por favor. Apesar de nós estarmos no estado de São Paulo, que é um estado muito rico, industrial, né? Aqui, quando falamos em EPS, grande parte das empresas, né, conhecem, muitas adotam, são poucas que não adotam, certo? Só que nós temos aqui, nós já passamos por isso, em que engenheiros, né, muitas vezes com pouco conhecimento, um conhecimento teórico, acabam fazendo procedimentos. E esses procedimentos, grande parte deles, infelizmente, né, gera conflito com relação a essas informações. Então, quando eu falo que tem um nível 2 assinando por trás das informações, né, eu sinceramente, eu coloco a minha mão no fogo. Mas quando tem um engenheiro mecânico, um engenheiro... Aqui tem muito disso. Tem muitos aventureiros, né, que acabam fazendo uma receita errada, porque não tem conhecimento. Ô, Clodomiro, se mudar a espessura da chapa, a EPS muda também? A amperagem muda. Não, a EPS muda se mudar a espessura da chapa? Não. A EPS, eu só vou lembrar vocês o seguinte, ó. A EPS, ela não foi feita exatamente para um equipamento. Ah, entendeu. Certo? Então, eu posso usar essa EPS aqui para uma estrutura, desde que os aços, né? Desde que as variáveis essenciais batam as informações, entendeu? Ah, entendeu. Mas eu posso usar para uma estrutura metálica, eu posso usar para um vaso de pressão, para um tanque, entendeu? Então, a EPS, ela não amarra determinado equipamento, ela amarra determinado metal de base. Ah, entendeu, entendi. Entendeu? Tá? Uhum. Então, eu acredito com certeza que essa EPS que vocês têm aí, a pessoa que fez, que elaborou esse documento, ela não tinha tanto conhecimento. Vou ser sincero com vocês. Porque o eletrodo de 3,25 a 4 milímetros é usado 60 a 70 amperes, nunca que você vai conseguir. Lá tá esse aí a gente não acompanha. E o engenheiro ainda fica em cima brigando com a gente ainda. O próprio fabricante, gente, não sei se alguém lembra, agora parece que a ESAB retirou da lata. Mas na própria lata tinha até os valores de amperagem. Eu cheguei a mostrar esses valores também. Tá? Para mostrar. Na própria lata. Então, quem fez essa EPS, esse documento, forjou um documento sem conhecimento. Tá? Eu sinto muito. Pode ser amigo, pode ser quem for. Pode estar até lá no céu, viu? Mas que fez cagada, fez cagada. Tá bom, gente? Olha. Então, sempre eu tô trabalhando com parâmetros. De onde vem esses parâmetros? Da norma. Certo? Existe uma normativa atrás disso. Não foi o Luciano Correia lá que simplesmente foi lá e não, é isso, é assim que faz. Não. Ele trabalhou em cima de um parâmetro que está lá
num requisito da norma, tá? Então, nada que a gente coloca aqui nesse documento, nada de informação que a gente coloca aqui nesse documento, são conhecimentos nossos, né? São conhecimentos adquiridos em cima do quê? De um parâmetro. Qual parâmetro? O código. Código de fabricação, né? A norma de fabricação, tá? Ok? Então, vamos só finalizar, então, o processo do eletrodo revestido e depois vocês entram para fazer a sequência, né? E os exercícios que estão aí. Tá? Então, voltamos para a tela inicial, né? Então, antes de mais nada, vou fazer uma soldagem, principalmente nós estamos falando de técnicos aqui, né? Certo? Técnicos de soldagem ou inspetores de soldagem. Quando nós nos preparamos para uma soldagem, né? Essa soldagem ela pode estar aí com a equipe grande de soldadores, ou pode ser um soldador, ou vários soldadores, depende muito do comprimento dessa solda. A primeira coisa que nós fazemos, nós agimos antes. O que é agir antes? Alguém pode me responder? Deixar a chapa limpa para soldagem? O que mais? Preparar o ambiente, organizar o ambiente. Sim. Essa preparação do ambiente tem a ver com o quê? Com maquinário, Sim. certo? Se o maquinário que está envolvido na soldagem está realmente dentro dos parâmetros legais, se a máquina realmente atende, né? Imagina você está numa soldagem, você está como soldador numa equipe, né? E a sua máquina for essa que você falou, o Joel. Oi. Né? Essa máquina que sim. você falou que não atende, que está ali, você está soldando, de repente ela aumenta, ela diminui. Isso, da MAG. Tá? Então, quando nos preparamos, né, o técnico ele faz toda essa preparação, antes de iniciar a soldagem, verificando o maquinário, verificando os cabos de soldagem, né? Verificando as estufas portáteis se estão ligadas, né? Correto? Tá? É bem comum, era muito comum antigamente os cochichos serem ligados direto no cabo, né? Direto Com a na máquina. presilhinha, com a presilha, né? Direto na saída ali dos cabos, né? Porém, qualquer movimento do cabo, né? De repente podia saltar aquela presilha. Então hoje, inclusive a gente tem dois ali, dois cochichos na escola, que eles são ligados diretamente em uma tomada, né? De energia. É muito mais garantido, você garante mais que aquele cochicho não vai ser desligado por algum motivo, certo? Então, o técnico e o inspetor de soldagem, ele sempre age antes. Primeiro, conferindo também se as pessoas que estão na equipe, se as pessoas estão ali na equipe, são soldadores qualificados, é de acordo com a posição de soldagem que cada um é qualificado, certificado, né? Se o cochicho também está com um selinho de calibração, né? De que realmente aquele cochicho está em bom estado e que está realmente atendendo aquela determinada temperatura. Se os consumíveis de soldagem, né? Lá no almoxerifado, lá aquela pessoa responsável pelos consumíveis de soldagem, né? Está realmente a par, né? Da quantidade de eletrodo que necessita, se vai precisar deixar, de repente, mais eletrodos ali para ressecagem, preparar mais eletrodos. Então, o técnico de soldagem, o inspetor de soldagem, ele está sempre atento antes da soldagem, né, verificando todos esses pontos, e também durante a soldagem. Tá? Então, isso é comum, gente. É uma atribuição principal suas. Não é do soldador, não é só do soldador. O soldador, lógico, ele tem a sua responsabilidade de que
também deve fazer sua verificação. Mas o inspetor o técnico, que vai dar o start ali, ele que vai falar, opa, pode começar, né? De repente, a gente está soldando aí, usando essa receita que a gente abriu agora. O que tinha na receita de especial, gente? Amperagem, espessura, material consumível. Não, o que mais? O que mais? Que era importante. Aquecimento. Aquecimento, pré-aquecimento. Aquecimento. O aquecimento de, no mínimo, 150 graus 150 graus. antes de iniciar a soldagem. Antes de se abrir o arco na peça, isso eu garanto como, gente. Né? Eu vou lá, coloco um lápis na mão de cada soldador, né? Colocando a responsabilidade dele de estar sempre passando o lápis, né? Para verificar se aquele mínimo foi atingido, né? Eu vou estar também como técnico ou como inspetor com um aparelho, né, digital, medindo temperatura para não atrapalhar os soldadores. Então, eu vou estar sempre atento se essa temperatura, de repente, vamos dizer que estejamos soldando no inverno. É proibido soldar no inverno? Não. Não. Desde que eu condicione a peça, né, A temperatura. num ambiente que eu faça uma adequação ali do ambiente para me estar soldando. Eu posso soldar com chuva, com vento, né? Lá na Antártida, lá no... Sabe? Eu que tenho que condicionar a peça, a temperatura adequada para fazer soldagem. Mas eu posso soldar. Certo? Lógico, tem mais parâmetros envolvidos, mais parâmetros são mais perigosos envolvidos, mas eu posso. Ok? A soldagem vai correr mais risco? Vai. Mas eu posso. Tá? Então, o técnico é sempre atento. Sempre atento. Então, ele age antes da soldagem, né? Durante a soldagem e pós-soldagem. Né? Acabou a solda ali, tudo certinho, bonitinho. Vamos verificar a soldagem agora para ver como é que está o visual, né? Quais os ensaios não destrutivos que nós vamos estar fazendo, né? Além do visual, quais são os outros. Então, eu vou estar sempre até que eu entregue a peça adiante, é minha responsabilidade como técnico e como soldador, como inspetor, né? Estar ali cuidando para que as coisas saiam de acordo com as normas, ok? Pessoal, então, voltamos na próxima aula, certo? Aqui Claudemiro, vocês... Oi, pode falar. posso fazer só uma pergunta rapidinho? Pode. Você estava comentando 6010, 6013, 7018, 7024. Aí você falou Isso. assim que, dependendo deles, precisa de um tratamento térmico, certo? Correto. O inox 316 e o 308, eu preciso de um tratamento térmico ou só deixar na estufa de armazenamento e usar quando eu for precisar deles? Tem alguns inox, tem alguns eletrodos inox que precisam. Não é como o 7018. Não é uma temperatura alta, mas precisa. Tem alguns que tem revestimento para tratamento. Tá? Entendeu? Tem que ver, Entendeu? a gente tem que verificar qual que é a temperatura. Tá? E onde verifica isso aí? Olha, normalmente o próprio fabricante, né? Ele te dá a informação. Se ele não te der a informação, você vai na AWS. O inox, por ser um material mais nobre, ele é mais fácil dar poro? Ou não? Tem nada a ver? Não. Veja bem, o material... Quem soldou inox aí? Cleito, soldou Eu. inox? Cleito, soldou? Soldei. Qual a diferença de soldar um aço carbono do inox?
O inox é mais mole, é mais bom, só que se não tiver secado também, ele atinge da fora também, sim. Sim. Mas também de acordo com o quê? Com cuidado que você tem com o revestimento, correto? Certo. Não deixar ele ficar úmido. Isso, então por isso que eu tenho que também fazer ter um cuidado de saber quem é esse revestimento. Então o certo teria ser uma estufa de 24 horas ligada, né? Sim. Ó, Entendeu? a estufa de armazenagem, tá? A estufa de armazenagem, ela vai ficar 24 horas ligada. Lá, o que vai ter na estufa de armazenagem? O que vai ter na primeira estufa? O que vai ter na primeira estufa de armazenagem? Armazenagem. Quais consumíveis que vai ter lá? Todos os consumíveis. Todos os consumíveis. E vai ter que ter lâmpadas, vai ter que ter lâmpadas ligadas 24 horas, né? Para que garanta uma temperatura de 20 a 30% a mais do ambiente. Ah, entendido. Tá? Lógico, isso aí eu vou ter que ter um respiro para tirar também aquela umidade provocada pelo calor, tal, e tudo mais, tá? A estufa de manutenção, ela vai ter que ficar ligada direta em 150 graus mínimos, né? Depois que eu fiz a ressecagem. Então, onde você encontrar eletrodo E7018, que é o básico, vai ter uma estufa de manutenção ligada 24 horas. Eu não posso desligar a estufa à noite. Só usar durante o meu trabalho. Entendeu? Eu só desligo ela se não tiver nenhum consumível dentro dela. Né? Se ela não está sendo usada, aí eu posso deixar desligada. Ok? A estufa de ressecagem, eu só vou usar ela se eu necessitar fazer o tratamento térmico. Se não, eu posso. Vamos dizer que o meu movimento diário de produção, né, é baixo. Então, eu uso só uma estufa. Eu posso usar de ressecagem e baixar para 150. Tá me entendendo? Sim. Tá? Não há problema nenhum, desde que não atrapalhe você depois de você fazer uma ressecagem, né, e precisar da estufa. Tá? Então, tem coisinhas que eu tenho que tomar certo cuidado, porque senão eu acabo, certo? Complicando. Aqui, ó, então aqui a gente já vai estar entrando aqui, ó, no próximo item, né? Com relação aos eletrodos consumíveis, tá vendo? A gente já deu uma leve fuçadinha, não deu? A gente falou uma coisinha, não foi? Aí voltou agora para o início. Deixa eu voltar de novo aqui. Aqui eu tenho os eletrodos, né? Revestidos consumíveis. Certo? A gente viu. Estou perdido aqui. Conformação, processo de tunagem, processo de soldagem, introdução à soldagem, norma de aboleta, a gente já viu. Apoio de segurança, aprendizagem, atividade de aprendizagem 1, vocês fizeram. Eletrodo revestido, definição e fundamentos, né? Certo? Então, deem sequência, tá? Deem sequência à nossa aula, né? Aqui a gente já comentou, né? Sobre os consumíveis, aqui vem falando sobre as funções, né? Cada tipos de funções de consumíveis, né? Nós temos funções elétricas, de isolamento, nós temos funções físicas, mecânicas e funções metalúrgicas, certo? Depois, aí vem as características e aplicações dos eletrodos, né? Falando sobre o controle de energia de soldagem, o heat input,
né? Que é um fator relevante. Nada mais é que ele está falando da corrente, né? Quanto mais a gente aumenta a corrente, mais o heat input está acima, né? Está falando que eu posso soldar uma chapa desde 2 milímetros a 200 milímetros, né? Ou seja, um metalão, né? O metalão chega a 2 milímetros? Não chega a 2 milímetros, né? É menos ainda, né? Tá? Então, É menos. é menos. Eu tenho também, ó, aqui, com relação à parte de produção, a taxa de produção dos processos, ela é muito pequena, por isso que durante todo esse tempo, todos esses anos, né, se procurou um processo mais produtivo, né? Então, foi chegaram-se no processo de Mig-Mag, né? Que é um eletrodo nu também, né? Eles não estavam contentes ainda, né? Chegaram no processo de arame tubular, tá? Para dar uma produtividade boa, né? Ótima. Aqui eu tenho aqui do lado que gente também eu tenho quais os itens, né, que o soldador deve estar habilitado a controlar. É o que a gente acabou de falar agora, né? Aliás, do começo da aula, comprimento do arco, né? Que altura. O stick out, né? Certo? É o próprio soldador ali que tem um controle ali, né? Não tem como colocar um botãozinho nele ali para ele subir e descer o eletrodo. Então, isso tudo, essas habilidades, eu só consigo com o quê? Com tempo de casa, né? Com tempo de soldagem. Certo? Certo. Ângulo de trabalho e ângulo de deslocamento. Também, eu tenho que ter um ângulo adequado ali, senão acaba o revestimento se afastando da poça, né? E virando aquela labareda, certo? Então tem um ângulo adequado ali. No máximo, né? 30 graus. No máximo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então eu tenho certas coisas que eu sou obrigado, né? Com a minha experiência, com a minha habilidade, né? Eu necessito de controlar, certo? Velocidade, por exemplo, não tem nenhum botãozinho ali dizendo, ó, tal velocidade na minha mão, né? Então, é muito a minha experiência em controlar, né, a velocidade adequada do eletrodo. Corrente de soldagem, vocês observaram que eu tenho um limite na IPS, não tem? Na receita lá? Tem. Então, a IPS ela não fala assim, olha, você deve soldar com 110 amperes. Não, ela fala de tanto a tanto. Tá? Certo? Isso aí tem a ver muito com o quê? Com a posição de soldagem, se eu estou soldando sobre cabeça, né? Com aquela mesma bitola, certo? Então, eu tenho ali, entre mais e menos ali, um controle ali em que eu não posso nem soldar nem para menos e nem para mais, correto? Então, ângulo de trabalho. Se eu deitar muito o eletrodo, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir soldar. Né? O próprio revestimento vai se destacar, né? A energia ali, os elétrons se trocando entre a peça e o consumível, né? Eles vão buscando um ao outro, né? Certo? As peças, né? A gente falou com relação à limpeza, lembra? Né? A gente falou muito em umidade aqui com relação a poro, lembra? Mas, olha, eu tenho que estar isenta de óleo, graxa, ferrugem, tinta, resíduos, até resíduos por líquido penetrante, tá? Pode dar bolha, pode dar porosidade, pode dar trinca. Isso leva a trinca, tá? Ok? E lembrando bem, sempre não é só dentro da solda, gente. 20 milímetros adjacente ali, eu preciso fazer uma limpeza, um ideal ali, apropriada. Ok? O que mais?
Aqui eu tenho uma figura de novo e aqui eu tenho no final. A gente chega no final. Oi? E aqui eu tenho uma tabela no final aqui, com relação ao tipo de operação, manual, equipamento, gerador, transformador e retificador, taxa de posição de 1 a 5 kg, espessura soldadas, né? Posições todas, tipo de junta todas, diluição. A gente já explicou o que é diluição, vocês lembram ou não? Não sei se foi nessa aula também, não sei se foi nessa turma. Não, acredito que não foi aqui, não. Não? Então vamos lá, diluição. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A canetinha está no trabalho aqui para mim. A diluição, gente, é a porcentagem do metal de base que faz aqui a porcentagem que dilui do metal de base na pós-difusão, tá? Então, quanto mais robusto for o processo de soldagem, né, maior é essa diluição. No eletrodo, então, a poça de fusão aqui, ó, poça de fusão, ela vai estar de 25 a 35% do metal de base. Estão me entendendo? Estão me acompanhando? O raciocínio? Sim. Tá? Então, quando nós falamos de diluição, né, o arco submerso, vocês conhecem o processo de arco submerso? Sim. Chega a 80% a diluição. Mas olha o volume de solda que vocês têm no processo de arco submerso, né? É gigante. No caso de todo, então, é de 25 a 35%, ou seja, na hora que eu estou soldando aqui na junta, a participação do metal de base, tanto do lado direito como esquerdo, né, na poça de fusão. Isso eu chamo de diluição. Tem até uma regrinha, uma regrinha básica aí, tá? Uma continha que nós fazemos aí. Beleza? A faixa de amperagem tem de 75 ampere a 300, lógico, depende muito a bitola do consumível de soldagem, né? Aplicações em todos os segmentos, né? Industriais, caldeiraria, soldagem de tubulações, estruturas metálicas, revestimentos, né? E etc. Vantagem, é um processo de muito baixo custo. A versatilidade que está falando é a forma operante, né? Operacional, aqui posso deixar a máquina. Hoje tem a gente, como a gente comentou, tem essas inversoras que eu consigo carregar junto. Porém, antigamente eu deixava a máquina aqui embaixo, né? Na superfície, e eu subia 10, 15 metros com cabo, né? Levava o porta eletrodo lá, ok? Operações em locais de difícil acesso, ou seja, onde tiver a brecha para passar o cabo de solda, está se acontecendo solda de eletrodo revestido. Apesar de ser um processo muito antigo, né? De 1800 e tarará, ainda se usa muito o processo de eletrodo revestido. No campo, o que mais encontramos é processo de eletrodo revestido e processo TIG, tá? Desvantagem, é um processo muito lento devido à baixa taxa de posição e à necessidade de remoção da escória. Requer muita habilidade manual do soldador. Queira ou não queira, qual que é o comprimento médio de um eletrodo? Vocês têm ideia? Não tem ideia, não. Eu acredito que 300 milímetros? 300 milímetros. Tá? Então, imagina, você está com um eletrodo, né? Tamanho de 300 milímetros e fazendo a solda ali e garantindo a solda. Então, por isso que ele fala, requer muita habilidade manual do soldador, tá? Devido ao comprimento, né? De você trabalhar com esse comprimento, né?
Segurança. O arco elétrico emite radiações visíveis e ultravioleta, risco de choques elétricos, queimaduras e projeções, gases, né? Atmosfera protetora. Então, quando eu estou soldando com esse processo, eu devo estar usando uma máscara, né? Eu, como soldador, devo estar usando uma máscara para não respirar os fumos ali, né? E também algo contra a queimadura, né? Certo? Porque, queira ou não queira, radiações ultravioletas queimam a pele, né? E podem provocar aí câncer de pele. Ok? Tem alguns maluquinhos aí, né? Que eles vão fazer uma soldagem e acabam esquecendo, né? Ah, não, eu já soldo há 20, 30 anos e não utilizam IPI. Hoje, a saúde é muito importante, não é? Hoje, talvez a pessoa não se ligue nas coisas erradas que ela está fazendo, de não seguir conceitos de segurança. Mas no futuro, de repente, pode ter uma abertura aí para um câncer de pele. Ok? Ok. Pessoal, então, deem sequência, né? Assistam os vídeos aqui, nós temos 2 vídeos, e façam atividade 2 aqui, tá bom? Beleza? Essa Beleza. atividade, assim que vocês fazerem, ela chega, né? Ela chega no meu e-mail e eu vou lá e corrijo. Ok? Tá? Ok, Claudio. Lembrando o seguinte, ó. Nós vamos fazer essa aula, essa disciplina IAD, porém a gente vai ter um encontro presencial para fechar essa aula com a provinha, tá? Ok?